Quem pediu nessa Nazaré, levante a mão que é para se acusar apenas de culpa. Eu sabia que esse pedido veio com a pessoa que realmente tem um gosto musical, que é de um autor que realmente eu tenho uma admiração profunda, Ernesto Nazaré, um dos ícones da história da música brasileira. Ernesto Nazaré, que realmente é como se fosse, sem comparações, é claro que não há comparações entre gêneros, mas é como se fosse o Mozart da nossa música brasileira. Eu não faço comparações, não se compara gêneros. Nazaré é tão genial quanto o Mozart. Aliás, eu tenho uma história para contar sobre Ernesto Nazaré. Rádio Imediato, por outro grande ícone da música brasileira, ao lado de Vila Lobos e tantos outros, né? Que às vezes a gente esquece, às vezes nas universidades estuda tudo que cada música europeia, mas ninguém fala de compositor brasileiro, até parece que o Brasil não tem memória. Isso é uma coisa ruim, mas está se acabando, nós estamos evoluindo. Ernesto Nazaré realmente foi uma pessoa que tocava no cinema, tocou no Cine Palais, no cinema de ontem, na época do cinema mudo. Nazaré morreu em 1933, mais ou menos 32, 33, e é contemporâneo da Chiquinha Gonzaga. Foi perguntado para mim à tarde qual era a diferença entre o tango brasileiro de Ernesto Nazaré e desse tango brasileiro. Uma história curiosa é que os hermanos argentinos, o tango não é argentino, o tango é espanhol. Vejam bem, se veio na Argentina, mas não é argentino, é espanhol. E outra coisa que os argentinos não gostam de jeito nenhum é que o tango mais popular do mundo, lá com partida, foi feito por um uruguai chamado Márcio Disco, que era um pessoal tango da Argentina. É verdade. E, evidentemente, o tango brasileiro. Por que essa denominação tango brasileiro? Que muita gente pergunta, mas qual é a diferença? Choro. O tango brasileiro realmente é um ritmo mais ou menos contemporâneo do choro. Tem muito a ver com o choro. Muito a ver. Porque ele pode ser tocado à maneira do choro. Agora, o tango brasileiro é um ritmo que Nazaré não foi o inventor do tango brasileiro. Ele enfatizou, ele deu forma e configuração ao tango brasileiro. O tango brasileiro é um ritmo que descende da havanera. A havanera é um ritmo aqui de Cuba que mostra aquele ritmo lento, né? Uma música regional, uma música do Havaí mesmo, naquelas ondas. Então, o ritmo da havanera, que originou o tango brasileiro, o brasileiro andou improvisando em cima disso. Veja o ritmo da havanera. Eu vou tocar aqui um ritmo de havanera para vocês perceberem a diferença e como isso o brasileiro fez uma releitura e o transformou em tango brasileiro. Veja só. Observar o ritmo. Isso é a bandeira. O brasileiro do mundo, graças a Deus, é bem dotado, estilo de improvisação, em vez de fazer isso, ó. Fez isso. Então, Nazaré, naturalmente, fazia choro, e evidentemente que na época o choro era música de rua, e Nazaré era um pianista. E naquele tempo havia grande preconceito contra a música popular, ou seja, a mentalidade era totalmente europeia. Para disfarçar certos choros que às vezes ele fazia, certos choros, por exemplo, escorregando com choro, e polcas que ele fazia também, a polca no ritmo popular, ele botava o nome tango brasileiro para enganar aqueles bobalhões que na inteligência dele tinha um conflito de sensibilidade, isso é de todos. Né? Então, o chamado sujeito carregado de dinheiro, aqueles caras bem inteligentes que a gente chama de. Eu não estou ironizando para vocês entenderem, né? Eu não posso falar o nome aqui. Mas, então, a Chiquinha Gonzaga fazia a mesma coisa. Por exemplo, o Costa Jaca é uma música de capoeira. Né? O Costa Jaca é um golpe que se dá por debaixo aqui do pé, se corta assim. Então, a capoeira tem esse golpe, o Costa Jaca. Enfim, Nazaré foi esse. Agora, outra história, segunda historinha,
Eu, quando fui do Festival de Jazz, isso hoje eu vou contar sem uma licenciosidade ética. Eu fui para o Campo do Jordão quando eu comecei a minha vida musical. O primeiro festival, Maestro César de Carvalho, e era só música erudita. Agora, eu sei que um garoto pode não foi vergonha dizer isso, realmente, pobre eu sou hoje, naquela época eu era paupérrimo, eu evoluí um pouquinho. Mas eu cheguei no Festival de Campo do Jordão e eu tocava música popular, porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que tocar para pagar os meus estudos, as minhas aulas, enfim.